Você pode levantar suas mãos e dizer: não há nada, não existe nada que possa nos separar dele. Não há nada que possa nos separar. Oh, não, não há nada que possa me separar do teu amor, Jesus. Promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Pai, nós queremos te render uma adoração, nós queremos te louvar, nós queremos reconhecer que para esta noite nós precisamos rasgar mesmo o nosso coração. Senhor, nós queremos que o Senhor tenha liberdade para agir nesta noite. Eu sei que o Senhor tem uma palavra diretamente ao nosso coração, e agora nós estamos dando liberdade. Tenha qualquer acesso em qualquer área da nossa vida. Senhor, nós não queremos nesta noite ter nenhuma resistência à tua palavra. Não, Senhor, nós queremos estar abertos ao amado Espírito Santo. Eu sei que o Senhor deseja fluir nessa noite. Tem pessoas aqui, Senhor, que o Senhor trouxe simplesmente, meu Deus, para trazer um despertamento. Outras para ser liberta. Outras para serem empoderadas, cheias do teu Espírito. Outras que estão em um ambiente de morte, a partir de hoje vai entrar num ambiente de vida. Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio. Nós declaramos agora esse lugar, a única presença habitável é a do Senhor. Toca a mente, toca coração, toca juntas as medulas agora, Pai. Tens liberdade neste lugar, Espírito. Tens liberdade neste lugar. Tens liberdade neste lugar. Tens liberdade neste lugar. Tens liberdade, Jesus. Tens liberdade, Deus Pai. Tens liberdade, Espírito Santo. Essa mulher que tem sede de cura, toma ela agora, Jesus. Toma ela agora, Jesus. Tens liberdade, Senhor. Tens liberdade. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, graça e paz. Boa noite, pode te assentar. Sejam todos muito bem-vindos à família Vida, amém? Você que está aqui nos honrando hoje pela primeira de muitas vezes, receba aí o amor do Senhor Jesus sobre a sua vida. Deus preparou essa noite, amém? Dá uma olhada para essa pessoa, fala para ela: Deus preparou essa noite. Fala para ela, não estava na sua agenda, né?
Mas estava na agenda do céu, né, Sérgio? Eita, esse Deus é Deus de surpresa, amém? Meus queridos, nós vamos ler hoje, nós vamos falar hoje sobre um tema chamado resistência. Você pode dizer resistência? Resistência é algo muito forte. Deus tem falado comigo há alguns dias sobre essa palavra resistência. Está se passando os anos, está se passando os tempos, e a cada dia mais que se passa, o ser humano, ele está mais resistente à verdade, que é Jesus, mais resistente à palavra. A cada ano que se passa, a gente vê homens mais resistentes, mulheres vivendo numa resistência, filhos, né, a cada dia mais resistente ao mover do Espírito Santo, ao amor, né? Nós precisamos mesmo desenvolver essa palavra em um outro nível, em uma outra dimensão. Mas nós vamos falar um pouco sobre, infelizmente, aqueles que perderam, aqueles que deixaram o inimigo vir, fazer morada, destruir, desconectar. Levou ele a ser uma pessoa desleal, de desonra. Ele era verdadeiro, se tornou um mentiroso. A mulher era uma mulher santa, se tornou uma mulher promíscua, imoral. Homens santos se tornaram imorais. Pessoas e famílias que eram verdadeiras e hoje, infelizmente, são um engano. E eu entendo, nós vamos falar de algumas gerações, e nós temos que entender que você foi chamado para esta geração. O seu chamado é específico para esse tempo, amém? Cada um de nós que estamos aqui, né? Cada geração teve um chamado específico. E eu quero que você entenda que você tem um chamado específico para esse tempo. Você foi chamado para viver em um ambiente de uma resistência completamente contra o inimigo. E a Bíblia vai falar isso, nós vamos ler em Tiago 4:7, né? Que nós deveríamos estar praticando essa maneira de resistência. Você e eu, nós fomos trazidos a esse tempo, nessa hora, de acordo com o propósito de Deus. Você pode dizer, Deus, Ele tem um propósito para a minha vida, para esse tempo, amém? Então, eu quero que você entenda, você tem um chamado de Deus. Talvez a partir dessa noite você vai ter uma direção muito correta daquilo que Deus tem para você. Vamos ler Tiago 4:7 na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Nós temos que submeter a quem? A Deus, amém? Vocês conhecem a vontade do Pai? O que Deus deseja para a humanidade? O bem ou o mal? O ódio ou a raiva? Nenhum dos dois. É o amor. Quase saiu aí, né? Vocês estão ligados. Deus, Ele deseja transformar essa geração em uma geração que ama. Mas, portanto, submetam-se a Deus, vírgula. Algumas têm ponto. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistir quem? E vai acontecer o quê? Vai fugir de quem?
De quem? A pergunta é: quem que tem que fugir, o diabo ou você? Hã? Na mensagem está dizendo assim: então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Deus quer trabalhar na vida de cada um aqui, ó. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer organizar. E para isso você tem que submeter à vontade dEle. Você nunca vai ter capacidade de resistir o diabo sem submeter a Deus. Fabiano, eu estou resistindo o diabo sem submeter a Deus? Mentira. É impossível uma pessoa resistir sem submeter. Existem algumas diretrizes para você submeter, para você se tornar uma pessoa resistente em áreas que você hoje já caiu, hoje está caído. E ele fugirá. Amém? Deus quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Fabiano, o que é resistência? É uma força adquirida quando começamos a treinar. Adquirimos resistência. Existe uma força espiritual de resistência que Deus reservou para os seus servos, que está quando você submete a Ele. Quando você recebe dEle as diretrizes para você resistir. Quando você tem uma intimidade, quando você está perto do Deus Pai, quando você se encontra com Ele todos os dias, quando você se submete ao plano perfeito dEle. Deus tem um plano perfeito para você ou não? Para a sua vida, sua família, sim ou não? Para o seu casamento, Deus tem um plano perfeito? Você acredita? Hã? Amém. Mas para isso você tem que submeter. Quando você vai até Ele, você vai começar a adquirir uma força, uma habilidade para lidar em áreas que você não tem capacidade de suportar a pressão espiritual, a pressão emocional, a pressão conjugal, a pressão financeira. O diabo, o Lelê pregou domingão aí, o diabo veio para fazer algumas coisas na terra, te abençoar. Foi isso ou não? É para quê? Qual que é a função dele? Qual que é a função dele? É a função dele. Qual que é a promessa? Diga: plenitude, da abundância. De quem? Deus, Ele quer que você seja uma pessoa abundante na vida, em todos os sentidos, em todos os níveis. Só que para isso você tem que se submeter ao plano dele. Você anda com a sua vida organizada, que você buscou ou que Deus está fazendo? Você está preparado para resistir o diabo? Hã? O que pode substituir a palavra resistência? Persistência, constância, determinação, firmeza, obstinação, perseverança, persistência, pertinácia. Fala para mim uma área da sua vida que você tem sido persistente. Não fala para mim não, fala para você mesmo. Você é a resposta dessa pergunta. Fala para mim uma área. Fabiano, eu vou falar a área do amor, mas eu estou perseverando para amar. Eu tinha tanto ódio, tanta ira, era tanta revolta, mas eu estou se submetendo ao plano de Deus. E Deus tem me levado para alguns lugares de ódio para me desenvolver o amor. Jesus é o amor, sim ou não? Jesus é a expressão do coração do Deus Pai na terra, sim ou não? O coração do Pai é amoroso. Como que um coração de um Deus amoroso traz Jesus, o seu único filho, para uma terra? Jesus se submete à vontade do Pai, sim ou não?
vai para o deserto pelo Espírito Santo, sim ou não? Quem vai tentar ele? Ele estava dentro da submissão do Deus Pai. Ele estava se submetendo ao Pai, sim ou não? E o que ele passou nessa terra? Para ensinar para mim e para você a palavra resistência. Resistir não é ofender. Resistir é se submeter a um nível de humilhação que você não tem capacidade. Mas quando você entra nele, ele te possui, você começa a se submeter à vontade do Pai. E aí você começa a resistir o diabo que está te provocando. Amém? Você pode dizer resistência? Não é para qualquer um. Não é. É para quem se submete ao Pai. Aí o diabo vai. Aqui não fala resistir o diabo. Aí depois vai falar submeta. Não. Deus, essa palavra se submeter a Deus, Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer fazer algo que você não tem capacidade de suportar hoje. Ele está te treinando. Ele quer que você se torne uma pessoa agressiva na perseverança. Ele quer que você seja uma pessoa muito agressiva na persistência. Amém? Alguém está entendendo essa mensagem? Amém? Somente podemos ter forças renovadas espiritualmente se tivermos no Espírito. Se tivermos no Espírito, essa força que nos torna resistente espiritualmente. Diga, só no Espírito para resistir o dia mau. Fabiano, por que essa palavra veio ao seu coração? Pelo nível de dificuldade que nós estamos enfrentando tem uns 2, 3 meses. O grau de desafio aumentou. E aí o Senhor começou a falar: resista, submeta. Existem conselhos do Deus que ele vem assim de uma forma rápida, em momentos que a gente está descontrolado emocionalmente. Deus ele veio e simplesmente falou: resista, suporta. Tome cuidado. Esse cenário, os dias, o que você está vivendo, é porque eu quero abençoar. Eu quero mostrar algo que vocês nunca viram. Vocês vão além. Vocês vão além. Vocês vão ter capacidade de não simplesmente suportar, mas vocês vão começar a ter capacidade de ver o inimigo fugindo. Amém? Você vai ver isso acontecer. Algumas coisas que acontecem hoje na sua vida, coisas que você perdeu o controle. Você vai ver assim da noite para o dia mudar. Porque o diabo vai ter que bater em retirada. Mas claro que você tem que se submeter a Deus. Se submeta a Ele. Infelizmente, muitas pessoas, por falta de entender essa verdade espiritual, são roubadas. Assim começa a história do homem sendo roubado no seu poder de resistência contra as obras do inferno.
Existia um casal com muita autoridade, chamado Adão e Eva. Pensa num casal com poder e autoridade, com uma capacidade tão grande na terra. Pensa num casal perfeito. Pensa num casal que tinha uma intimidade. Deus Pai todos os dias estava lá falando com eles, orientando. Eles estavam se submetendo, obedecendo. Até que algo que aparentemente parece muito simples, né? Se era algo que não podia, por que estava lá? Deus coloca uma árvore do conhecimento e deixa simplesmente uma observação que ali não poderia. Diga, não pode. É proibido. E de repente, uma mulher chamada Eva, uma mulher resistente, uma mulher que entendia o ambiente de resistência. Digo, uma mulher. Tem mulheres aqui que tem uma capacidade de resistir, de formar, de liderar, de capacitar. Tem mulheres aqui que tem tanto poder, tanta habilidade, tanta autoridade. Ela carrega. Mas fala pressão e submissão. É isso que Deus estava querendo dizer, está dizendo para nós nessa noite. O Tiago está dizendo que nós devemos ser pessoas tão humildes. O contexto, se você for ler de Tiago, vai falar sobre o princípio da humildade, o valor da humildade. Porque quando uma pessoa é humilde, ela entende que ela não tem argumento para nada, a não ser a submeter. Amém? O argumento acaba quando eu tenho uma direção específica e eu sei o que é humildade. E eu ando no princípio da humildade. Eu estou empoderado com o princípio da humildade na minha vida. A direção veio, a única coisa que eu vou fazer é permitir Deus drenar o meu coração para viver o que Ele tem. Não tem como resistir sem humildade, já era, porque o orgulho entra, a arrogância entra, o ego entra e aí a confusão está generalizada. Vamos ler Gênesis 3, do 4, 5 ao 6, na versão linguagem de hoje. 4. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. Ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Fabiano, só isso? Isso provocou o pecado no mundo? Só isso? Não é só isso. Existe uma palavra chamada obediência imediata. Você simplesmente decide obedecer na hora, não existe, mas não existe, é simplesmente obedecer. Existem algumas pessoas que elas não sabem o que está acontecendo na vida dela, no casamento dela, na vida financeira dela, na saúde dela.
Vou te responder hoje, se você tiver coragem, você vai chegar na sua casa, ou aqui mesmo hoje, e se render e submeter e falar: eu sou uma pessoa completamente suja. Eu não quero falar a palavra, mas você entende o grau de sujeira. Para algumas pessoas, a desobediência se tornou tão natural que para ela não tem nada a ver. Para Eva, é bom ter esse conhecimento. Na verdade, a serpente não mentiu. Verdade? Eles não iriam morrer naquela hora, mas eles tinham uma vida eterna naquele lugar. Eles tinham um destino eterno naquele lugar, de povoar. Imagina o mundo hoje sem pecado. Céu. Mas de repente, não tem nada a ver, é só um. Isso é conversa. O que tem? Tudo agora é pecado? Claro que não. Mas aquilo que te desconecta do propósito, aquilo que te faz uma pessoa fraca, você é resistente. Mas o que te faz fraco hoje, no sentido natural, é a caída sua, do seu ministério, da sua casa, da sua família. Eva não teve esse poder de resistência, não conseguiu resistir e deixou o pecado entrar. Ela se entregou ao assédio, à manipulação da serpente. É isso que o Tiago está falando, não tem como resistir. Se você está sendo enganado, manipulado. Tem pessoas que são manipuladas facilmente por uma imagem na televisão de uma mulher sensual, de um banner. Os homens caem facilmente, drena aquela imagem, coloca no coração, e hora que vê não tem forças, e hora que vê está no banheiro, e hora que vê está no motel, não conseguiu resistir. Mulheres que têm habilidade de pronunciar palavras que edificam, mulher virtuosa, que de repente está falando palavras negativas, está alinhando a sua linguagem sobrenatural ao natural, ao terreno. De repente essa mulher é vista como uma mulher sem propósito, sem princípios, sem uma vida que verdadeiramente está submetida, rendida a Deus. Pelo simples fato de não obedecer a uma direção de Deus. É mais fácil obedecer ou desobedecer? Está aí a resposta. Você já sabe. E aí o que você tem que fazer? Se submeter à obediência. Amém? Resistência está na capacidade de você dar continuidade, de você perseverar em uma ação de santidade, em uma ação verdadeira. O mundo hoje quer manipular, o mundo hoje quer desconectar. É muito fácil desistir hoje. É muito fácil hoje desistir do casamento, da família. É muito fácil hoje desistir do emprego. É muito fácil hoje desistir da oração. Talvez esse ano você não orou ainda. Eu não estou falando daquela oração do almoço, aquela oração obrigado por esse dia. Não estou falando desse tipo de oração, não. Eu estou falando de uma oração, de uma intimidade. É muito fácil desistir de meditar na palavra de Deus. É muito fácil desistir. A pergunta é: eu não quero fácil, eu quero é o difícil. Porque eu quero submeter ao projeto do meu Pai. Diga: resistência não é para qualquer um. Não é. Resistir o diabo para ele fugir de nós é uma capacidade
de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, e até mesmo de uma criança, que vem do céu, quando há uma submissão. Existem reis na Bíblia que governaram com 7, com 8 anos, que a Bíblia fala, e honrou. Outros fizeram ao contrário, mas existem meninos que honrou Deus com 8 anos, porque submeteu a verdade, a palavra infalível, imutável. Talvez eu estou falando com aqueles que são fracos hoje, que não resistem nada. Talvez exista uma fraqueza tão grande dentro de você. Talvez não tenha uma árvore que nem tinha no jardim, mas talvez tenha o desejo da sua carne, bem diante de você todos os dias. E Deus fez isso de propósito. Porque Deus está olhando para nós, que nem olhava para Jesus, a capacidade de revolucionar todos os dias e permanecer num ambiente de paz. Por mais que ele estava sendo provocado, por mais que ele estava sendo odiado, ele resistiu ao diabo. E o diabo fugiu de Jesus. O segredo é resistir num nível de submissão, de humildade. Amém? Temos que resistir ao diabo. Eva se entregou, contaminou Adão e ambos caíram em desgraça. E muitos servos de Deus estão mantendo conversas com o diabo. Você não pode manter um diálogo com Satanás. Fabiano, como é que eu mantenho um diálogo com Satanás? Eu não quero nem saber dele. A tua linguagem determina se você está resistindo ou se você está alinhado com ele. Não tem 3 caminhos, tem o caminho com Jesus e o caminho com o diabo. Não tem meio termo. Ou estamos alinhados, compromissados com Deus Pai, ou com aquele que tem um governo por um período de tempo sobre essa terra. Amém? Quem é que você conversa todos os dias? Quem é que você conversa todos os dias? Eva poderia viver essa palavra, sim ou não? Ela tinha tudo para ela viver resistência, sim ou não? Não, responde aí, sim ou não? Ela tinha? Você tem? Claro que sim. Um outro homem chamado Sansão, o consagrado, o nazireu, separado. Sansão nasceu com um propósito: liderar o povo de Deus contra os filisteus. Sansão nasceu com um destino, com autoridade. Sansão nasceu com muita unção. O homem mais forte, com uma mentalidade tão fraca. Existem tantos homens fortes hoje, exteriormente, interiormente é um fracasso, é uma fraqueza, não suporta nada, não tem capacidade para resistir absolutamente nada. Quando eu falo homem, eu quero que você use essa linguagem no termo para você também, mulher. É tão forte, tem tanta habilidade, mas infelizmente esse homem aqui, ele poderia ter uma história com um término completamente diferente. Deus está dando oportunidade para mim e para você ter uma história completamente finalizada com sucesso. Amém? Deus tem gerado oportunidade. Tem algumas pessoas que estão aqui dentro como eu acredito que a maioria, todos vocês já tiveram livramento de morte. Eu já tive alguns deles. Sansão teve livramento de morte, sim ou não?
Vamos ler? Juízes 16:1. Dali Sansão foi à cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. Sansão, ele não resistiu à pressão sexual. Sansão, ele não poderia ter feito o que ele fez. Ele pegou uma mulher que estava proibido. Se não bastasse uma, ele pegou várias. Sansão, ele infelizmente viveu uma vida de prostituição. Sansão, ele adulterou princípios pela maneira que viveu. Sansão, um homem cheio do Espírito Santo, fazendo e realizando ações como essa. Eu conheço a Bíblia, eu oro. Quem é você? Essa pessoa que está do seu lado, ela te conhece de verdade? Um homem separado, mas aceitou o domínio do espírito de prostituição. Ele não soube resistir. Ele sabia, não vemos em nenhuma dessas situações ele resistindo, ao contrário, o vemos se entregando, abrindo espaço para o inimigo, chegando ao ponto de perder a sua constituição e ser roubado no plano de Deus para a sua vida. Tudo poderia ser diferente se ele usasse esse poder de resistência espiritual. Portanto, submetam-se a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá. Amém? Você está entendendo que existe uma promessa de um poder, de uma resistência para cada um de nós que estamos aqui? Talvez tenha áreas que você tem habilidade, facilidade, mas tem outras áreas que você não tem. E isso é algo que vai acontecer até o último dia nosso nessa terra. Porque nós temos que aprender a resistir, a se tornar uma pessoa resistente, uma pessoa que tem facilidade, desenvolve habilidade e treina os seus dias e as suas emoções para o avanço do reino sobre a terra. Sansão, infelizmente, vai terminar de uma forma terrível. Ele vai fazer uma oração de vingança. Sansão se apaixonou pela prostituição. Sansão, ele se apaixonou em manter uma relação com mulheres e não com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde está a tua paixão? Você é apaixonado por quê? Sansão teve muitas paixões. Sansão teve muitas realizações humanas, terrenas. Sansão desenvolveu um desejo que não era dele.
Ele teve a oportunidade de ser o homem com mais sinais sobre essa terra. Aonde está a tua paixão? A geração de hoje deveria ser apaixonado por oração, por palavra, pela Bíblia. Os nossos jovens hoje deveriam ser apaixonados pela oração, pela Bíblia, por buscar, por evangelizar. Nós temos jovens de 12 anos hoje, adolescente no caso, outros com 13, 14, 15, que não tem capacidade nenhuma, é zero para namorar. É zero. Eu nem sei por que pensa nessas coisas, não tem capacidade, ele não tem capacidade para isso. E o pior dessa história é os pais, dar essa liberdade. Isso que é o mais terrível, é os pais alinhar com isso. Quando o seu filho que tiver de 12 a 15 anos falar, eu posso namorar? A resposta é de imediato, não. Deveria estar pensando em matemática, ciência, português, sei lá, vestibular. Isso que os nossos filhos com essa idade deveriam estar pensando, faculdade. Entendeu? Aí está pensando em casar, em namorar. Não tem capacidade nenhuma. É zero. E aí o pai não aguenta a pressão, não entende a palavra resistência e libera. É 100% dessa geração nessa idade estão vivendo sérios problemas por causa dessa ação. A palavra é cuidado. Cuidado com o que você está fazendo com o sim dentro da sua casa. Cuidado. Resista. Vê chorando, vê se lamentando. Ore, chame para perto, mas mostre o caminho. Resista. Esaú, ele não soube resistir e segurar a sua promessa. Gênesis 25, do 27 ao 33, os meninos cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era o tipo tranquilo e ficava nas tendas, o filho favorito de Isaac. Era Esaú por causa das saborosas, e Esaú por causa das saborosas caças. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Um dia Jacó estava preparando um ensopado de lentilha, quando Esaú chegou em casa. Ele estava exausto e pediu a Jacó: por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso Esaú também foi chamado de Edom, que significa vermelho. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: se estou morrendo de fome, que adianta esses direitos? Então Jacó disse: jure primeiro. Esaú fez um juramento, vendendo seus direitos de filho mais velho a Jacó. Ele tinha promessa, sim ou não? Uma promessa extraordinária Esaú tinha, não tinha? Mas por causa do cansaço, por causa de uma fome que vai passar, por causa de um desejo da carne. Tem pessoas que não conseguem jejuar nem um dia até meio-dia. Já faz 2, 3, 4, 5 anos que serve a Jesus, e tem uns que tem 20, 30 anos, nunca jejuou um dia. Ô louco, como é que nós vamos resistir?
Fabiano, como é que eu aprendo a resistir? Jejuando. Se você quer desenvolver um hábito para resistir o que a carne está falando para você fazer, jejum. Fala jejum. Olha para essa pessoa e pergunta bem baixinho: quantos dias da semana você jejua? Nem olha para a resposta não, fica de boa agora. O que é jejum mesmo? Eu quero resistir o diabo. Na carne, coitado, você vai bater de frente com ele, vai ser atropelado. Não tem capacidade de resolver nada no seu casamento, nas forças do braço. É no jejum. É submetendo ao Pai. Você não tem capacidade. É zero. Você não vai dar conta. Fabiano, eu não vou dar. Não vai, você não consegue. Não existe um. Não tem como. Nós temos que alinhar a nossa vida, se submeter. Porque quem já cansou aqui do casamento, levanta a mão aí. Ué, mas ô louco, pastor, você é doido. Tô te falando, ué. Eu sei que aqui, só eu e a Dani levantou a mão. Tem uns caras corajosos. Ô Fabiano, mas por que cansa? Cara, é guerra, é problema financeiro, é problema enfermidade, é problema com filho, envolve a sogra, o sogro, envolve o trabalho, envolve prejuízo financeiro, envolve um esposo arrogante, bravo, irritado que nem eu era, né meu bem, era, né? Tá morto. Aí você pega uma mulher rixosa, uma mulher que te confronta, e aí? Como é que vive nesse ambiente? Fala pra mim. Quem já pensou em divórcio? Que não levanta a mão não. Eu já pensei. Quantas vezes? Mas aí a gente tem uma submissão ao Pai. Vai até Ele, renova suas forças. Aí depois, o que te resta é: me perdoa pela lambança que eu fiz, meu bem. Me perdoa pelas palavras. Me perdoa pela agressão. Me perdoa. Amém? Amém? Esaú cansou e vendeu o direito dele como herdeiro. Não venda o seu casamento, não venda o seu relacionamento, não venda a sua aliança. Não abre mão. Só que tem um caminho, fala aí, tem um caminho. Oração, Bíblia e jejum. Você não suporta o nível espiritual que o diabo provoca em alguns lares. Tem alguns lugares que você entra assim e fala: rapaz, é o inferno? É tanta coisa, é tanto BO, é tanto problema, é tanta coisa ruim. Aí você entra lá, orando, jejuando, cheio do Espírito Santo. Uma semana, só problema, não muda. 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, você fala: rapaz, que é isso, Jesus? Aí você tem que entrar, jejuando, orando. Aí você vai alinhar o casal. Vamos jejuar junto? Vou nada. Eu não quero mais meu casamento. Eu desisti. Não desista. Porque o diabo vai fugir da sua casa, da sua família. Ele vai sair fora. Submeta. Ele não suporta quando você se submete a Deus. Quer se submeter a Deus? Amém? Você tem promessa sobre a sua vida? Quem prometeu? Quem prometeu a promessa? Foi o Fabiano que liberou uma profecia. Cai fora, já era, elimina isso aí de sua vida. É Deus, está na Bíblia. Resistir o diabo, e ele vai fazer o quê? Quando você se submete a quem? Deus é capaz de te surpreender ainda hoje.
Deus é capaz de surpreender você essa semana. Deus é capaz de mudar a tua história. Sim ou não? Quem que vai ter que sair de lá? Se eu fosse... Quem já assistiu aí aquele filme de guerra lá? Quarto de Guerra. Os casais que estão aqui em conflito, cheguem em casa, assiste junto se vocês tiverem coragem. No final vocês vão abrir a porta da casa, vai sair lá fora, quinto dos infernos. Pega tudo lá, some daqui, porque esse é o meu marido, essa é a minha esposa. Não é na força do braço, não é em panela, não é na gritaria, é na oração. Você tem o Espírito Santo com você todos os dias, está disponível. Sansão só ele tinha, papai não tinha, mamãe não tinha, aquela geração não tinha. Hoje nós temos, nós podemos mudar a realidade. Tem resistência aí? Amém? Judas, Lucas 22:3 diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Era quem? Era quem? Judas. Era quem? Discípulo. Tem filhos aqui? Tem discípulos aqui? Você faz parte dos 11 que alinhou, que se aproximou. Ele era um discípulo de Jesus. Como ele pôde deixar Satanás entrar dentro dele? Mas ele se entregou ao fascínio e traiu Jesus. Não resistiu e deixou Satanás entrar em seu coração. Essa é a única possessão explícita de Satanás em um ser humano. Vemos até hoje. O dinheiro e o poder foram os instrumentos de sedução que Satanás usou, e Judas não resistiu em momento algum. Pelo contrário, deu vazão àquele relacionamento espiritual que o levaria à traição. O que seduziu? O que Satanás usou para seduzir o coração de Judas? Digo dinheiro. A cobiça. Uma mulher quebrou um vaso que valia 1 ano de trabalho aos pés de Jesus, ungiu, chorou, lamentou. O cara ficou completamente possuído. Aí, tá vendo? Para que fazer um trem desse aí? Para que gastar 1 ano de trabalho nos pés? O homem ficou completamente irritado com aquela situação. Ele se revoltou. Foi possuído por um espírito maligno. E aqui fala que era Satanás. O próximo que nós vamos ver com essa possessão é o anticristo. Mas como é terrível ver um homem que andava com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, um homem que sentava à mesa, um homem que participou da última ceia. Jesus deu a ceia para ele. Como que pode acontecer isso? Eu quero que você responda, como que pode? Você ter as experiências que você tem com Jesus, você ouvir Jesus, você sentir a presença dEle, você queimar por Ele, você receber visões de Jesus, Ele mostrar áreas. Como que pode? Trair Jesus. Como que você pode não resistir? Como que pode uma experiência com o Espírito Santo? Como que pode você ter um encontro face a face com Ele
e abandonar tudo por um prazer que vai passar. Como que você pode abandonar uma vida eterna por um momento nessa terra? Judas traiu, diga Judas traiu. Diga traição. Não resista às mudanças que Deus está fazendo em sua vida. Vou te dar uma dica sobre as mudanças de Deus. Você quer ouvir? Quem quer ouvir? Vocês querem ouvir? Diga primeiro. Tem coragem, fala com autoridade. Fala primeiro. Tem que piorar. Ih, o negócio assim, uma só, o outro. Deus, Ele quer mudar as coisas na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Fabiano, como é que melhora? Fala, tem que piorar. Esses dias eu li um livro, o pior nunca é o pior, e está na Bíblia. Depois você lê lá Zacarias, está lá. Deus, Ele quer trazer mudanças que vão revolucionar, organizar, te estruturar, levar você a ter um testemunho de vida. As pessoas vão olhar e vai falar, como que pode? Mas algumas coisas vão ter que piorar para que venha a organização. Amém? Tem gente que acha que a vida cristã é uma Disney. Está achando que agora é só tem festa. Quem pregou isso para você é um mentiroso, um enganador. O cristianismo primeiro tem morte para depois ter uma ressurreição. Amém? O verdadeiro cristianismo tem que ter morte. Amém? Tem que tomar a cruz e seguir. Tem que morrer todos os dias para esse desejo da tua carne. Está na Bíblia. Fabiano, como é que é o crescimento? Como é que é as experiências? Como é que é os dias de alegria? Dias de tristeza. Como é que é os dias de vida? Dias de morte. Amém? Judas era muito vivo. Tinha um comportamento limitador ao céu. E um comportamento de muita intimidade na terra. A pergunta é, qual é o teu comportamento na terra e qual é o teu comportamento com o céu? Com aquilo que é eterno. Qual é o teu comportamento? Mas vemos grandes homens na Bíblia que exercitaram esse poder de resistência. Grandes homens de Deus sempre foram grandes resistentes espirituais, porque encontraram no Espírito Santo esse poder que traz uma diferença, que nos diferencia. O apóstolo Paulo, por exemplo, aprendeu a viver todas essas situações como um valente do Senhor. Vamos ler 2 Coríntios 11, do 24 ao 28, diz assim: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos e inundações, e de ladrões e perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos na cidade, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida
e roupa. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Ele resistiu. Quando a gente olha para a história de Paulo e vê o que esse homem fala em 2 Coríntios, e eu não resisto a um desejo, a um vício, e eu estou falando que eu estou passando tribulação, você nem sabe o que você está dizendo. Tribulação é chibatada, tribulação é você ficar no mar 24 horas, boiando. Tribulação é você ser preso, odiado, cuspido, pedrejado. Ele foi encontrado morto em determinado momento, quando ele foi apedrejado. O povo pegou, de repente ele volta à vida, porque Deus tinha um propósito ainda, senão era para ele ter morrido mesmo. Aí a gente fala, rapaz, eu estou enfrentando problemas, você nem sabe o que você está falando. Você nem sabe o que é o significado de uma vida com tribulação, com dor. Paulo foi além do sofrimento humano para exercer esse poder de resistência. Diga, poder de resistência. Amém? Sabendo que ela nos leva a uma grande recompensa espiritual. Estamos encerrando. José foi um homem que resistiu ao diabo, sim ou não? Nós vamos falar de alguns homens que resistiram muito rápido aqui. Gênesis 39, 6 ao 9. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha. Não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse, venha, vamos para a cama. Ele recusou. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Nós temos homens, nós temos adolescentes, jovens, que ele não sabe o significado dessa palavra. Não pode ver um rabo de saia, ele entra para dentro, depois bate no peito e fala que é um homão. É uma vergonha para essa geração. É uma vergonha. Depois as coisas dão errado na vida dele, e ele acha que o culpado é Deus. É ele com desejo carnal. José recusou um assédio que vinha há algum tempo na vida dele. Diga, recusar. É uma palavra de uma resistência que nós temos hoje, que tomar como base para a nossa vida. Amém? Dizendo assim, escute, o meu dono, o seu esposo, em outras palavras, não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? Ele não ia pecar contra simplesmente aquele senhor Potifar que confiou nele. Ele ia pecar contra quem? Quando você faz algo de errado, você não está pecando contra sua esposa, seu esposo, seus pais, seus avós, seu patrão. Você está pecando diretamente. Quando você está lá cometendo pecado, escondido, ninguém está vendo. É na sua imaginação medíocre. Deus está bem do ladinho. Ele está lá com você. Deus, Ele está lá vendo tudo. Você acha que você pode esconder algo de Deus? Você sabe que não. E por que você faz? A palavra para você é submeta a Ele, e você vai entender o que Ele quer para você. É o melhor dessa terra. É o melhor dessa terra que Deus tem para você. Para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para a sua empresa, para o seu negócio. Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Submeta a Ele.
ele chegou aonde Deus queria pela resistência. Imagina o que seria o plano de Deus na vida de José, se ele tivesse esse poder de resistência, se ele não tivesse esse poder de resistência. Ele resistiu, e Deus o levou a ser o homem mais importante da terra. Diga: toda resistência faz eu romper as barreiras impostas pelo inimigo. Amém? Diga: toda resistência faz eu romper todas as barreiras impostas pelo inimigo. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! Olha para essa pessoa, mas firma a visão mesmo e libera uma palavra para ela. Fala aí bem forte, fala: quem resiste, vive os planos de Deus. Diga: quem resiste, vive os planos de Deus. Tem alguém aqui que deseja viver os planos de Deus? Se coloca de pé aí. Amém? Você está aqui para viver os planos de Deus, amém? Jó foi um homem resistente, sim ou não? Jó 1, 20, 21, 22. Então Jó se levantou e em sinal de tristeza rasgou as suas roupas, rapou a cabeça e depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. O culpado é essa mulher, o culpado é esse homem, o culpado é o patrão, é o vizinho. O culpado é você que não tem uma mentalidade de Jó. O culpado somos nós que não temos uma experiência em submeter ao Espírito Santo. Eu quero que você levante a sua mão profética nessa noite. Diga assim: não existe culpado na minha vida. Aonde eu cheguei hoje, diga eu, sou o culpado. Amém? Não tem culpado, meu querido, não tem nem o diabo, ele é culpado de nada que aconteceu. O diabo não é culpado porque assediou Eva, não, culpado foi Eva que cedeu ao manjar, o banquete. O culpado foi Adão, que veio e foi procurado pela esposa. Ei! Alguém vai te procurar ainda hoje, essa semana. Vai chegar uma mensagem para destruir, desconectar. Ei, vai chegar uma mensagem para te colocar na lama, na sujeira. É você que vai cair. É você que faz a escolha. É só você. Amém? De verdade, você tem que chegar em casa agora e bater no peito e falar: eu sou o culpado. Eu vou mudar. Eu vou aprender a resistir. Eu vou aprender a submeter. Porque o diabo vai fugir.